E aí, galera livroníaca? Hoje a gente vai falar sobre o livro Dama da Meia-Noite, da Cassandra Clare, que tem pouco tempo de lançamento, mas já está entre os nossos queridíssimos. Vem com a gente! Então, gente, o livro que a gente vai resenhar é esse, ó. Eu comprei já a primeira edição agora, né, que acabou de lançar. É um livrinho holográfico, não sei se dá pra você ver. Por dentro ele tem um mapinha, ó, super bacana. Ver se eu consigo mostrar mais de perto pra vocês verem, tá vendo? Aqui, ó, por cima é como se fosse um Google Maps, ó, mostrando os pontos. Aqui embaixo tem fotos dos lugares onde a história acontece. Aqui é o Instituto de Los Angeles. A história se passa em Los Angeles. Não é um livro muito extenso, ele tem 500 e alguma coisa de páginas, mais o capítulo extra, que esse veio com o capítulo extra do noivado de um casal que a gente shippa muito. E eu não vou falar qual é, porque se você não leu ainda, eu quero fazer essa resenha sem spoilers. Enfim. Então, esse livro é um livro muito fácil de ler. A forma de escrever da Cassandra Clare, na minha opinião, ela vem progredindo, ela sempre foi boa. Eu, pessoalmente, sempre gostei. Mas ela vem progredindo a forma dela de atacar o nosso coraçãozinho. Tá muito, muito legal esse livro. Você vai amar ele, você vai rir, você vai chorar muito, você vai sofrer. É muito bom, é muito legal o livro mesmo. A história progride bem legal. A questão de mudar o núcleo de personagens, porque querendo ou não, são 6 livros, né, de Instrumentos Mortais. A gente tá acostumado com o núcleo de personagens. Eles aparecem eventualmente, mas eventualmente a história não gira em torno deles, gira em torno de um novo núcleo que a gente conheceu no último livro, no Cidade de Fogo Celestial, os Blackthorns e a Emma, né? E 5 anos depois do que acontece em Cidade de Fogo Celestial, eles já não são mais crianças órfãs, eles são caçadores de sombra já com um treinamento mais avançado, que já fazem missões perto da maioridade dos caçadores de sombra. Até as crianças menores hoje já são crianças sendo treinadas para ser caçadores de sombras, né? Como a gente viu no final lá do Fogo Celestial, e aqui tem spoilers da Cidade de Fogo Celestial. Se você não leu Cidade de Fogo Celestial, você continua sobre sua conta e risco, porque tem spoilers. Então, a gente começa a história 5 anos depois do que aconteceu. A gente vê essas crianças sendo cuidadas pelo tio Arthur, né? Que foi trazido para cuidar do Instituto de Londres e cuidar deles. Na verdade, a gente vê mesmo que quem assume tudo é o Julian. A gente vai entender o porquê que o tio Arthur não consegue assumir as responsabilidades pelas crianças. Então a gente vê um Julian diferente, um Julian que assumiu um papel de pai, mesmo sendo uma criança. Porque como a gente sabe, o Mark tá lá na Caçada Selvagem, os Caçadores de Sombra, a gente viu lá nas crônicas de Caçadores de Sombra que não há nenhum interesse deles de buscar o Mark de volta, o que é horrível, diga-se de passagem, mas enfim. E o Mark fica lá na Caçada Selvagem. A Ellen continua exilada, apesar de falar com eles por telefone, assim, várias vezes pela semana. Ela continua exilada, mas a Aline, ela continua vivendo afastada. Ela não pode vir ver eles, né? Então, ele tem que assumir a responsabilidade de pai, sendo uma criança. E não só de pai, mas também com relação ao instituto, de esconder o que está acontecendo, porque ele tem medo dos irmãos serem separados, de tirarem os irmãos de perto dele. Quem ajuda muito ele nessa tarefa é a Diana. A Diana é a tutora das crianças, que treina elas. Ela não mora no instituto, mas ela tá sempre no instituto. Ela ajuda a treinar e ela esconde o que acontece junto, porque ela entende a situação e ela esconde da Clave. Ela ajuda a esconder da Clave, mas ela é responsável em cuidar deles, ela ajuda muito no cuidar deles. E óbvio, a Emma, que assume junto com ele quase uma tarefa de pai e mãe mesmo. Ela assume junto com ele a tarefa de cuidar das crianças. Apesar dele não passar essa tarefa pra ela. Ele assume pra si, ele puxa pra si toda a responsabilidade. Então na história, como eu falei, vem 5 anos depois do que aconteceu. A Emma ainda tá tentando provar, descobrir quem assassinou os pais dela, porque ela não acha que é o Sebastian. Ela não vê ligação, ainda tá tentando ajuda ela a tentar descobrir. Eles têm personalidades bem diferentes nesse ponto da história. Eles são aqueles Parabatai que a gente vê a cerimônia deles Parabatai no Caçadores de Sombra, na Academia de Caçadores de Sombra, vê que eles ficaram meio balançados e isso fica muito, muito claro no livro. Parte do problema do livro é essa questão de eles terem se tornado Parabatai para não serem afastados. Mas esse questionamento se eles fizeram certo como deveriam, se eles realmente deveriam ser para a batalha ou não.
junto com tentar descobrir quem era o assassino do pai da Emma, que vai precisar da ajuda de todo mundo e que vai complicar mais quando começam a aparecer outros corpos. 5 anos depois começam a aparecer outros corpos com as mesmas marcas e parecendo ter sido queimado e afogado, como foi o pai e a mãe da Emma. E aí ela, que já tinha juntado as provas, ainda estava tentando descobrir, não cansou de tentar descobrir durante esses 5 anos. Ela vai querer tentar descobrir mais, ela vai procurar lugares que teoricamente ela não deveria. E aí a gente conhece mais outros personagens que vão fazer muita diferença. Preste atenção neles quando você começar a ler, que eles vão fazer diferença, mas que eu não vou falar deles aqui pra não dar nenhum tipo de spoiler. E aí, por causa disso, as fadas aparecem no instituto e levam o Mark. Todo mundo já viu que tem um capítulo extra que todo mundo sabe disso, não é nenhum spoiler, porque a Cassie já tinha liberado um pedaço do capítulo, né? Que o Mark chega no instituto e eles levam o Mark como uma moeda de troca, dizendo que se eles descobrirem quem for os assassinos e deixar dar na mão das fadas, as fadas deixam o Mark escolher. Se ele quiser ficar entre os caçadores de sombra, ele fica. Então, tem mais isso, eles trazem uma pista pra eles e aí vem mais uma confusão emocional com relação ao Mark, que ficou 5 anos na caçada selvagem, que pensou que tinha sido abandonado pelos seus, que tá acostumado. O tempo no mundo das fadas corre diferente do tempo no mundo normal, então é muito difícil pra ele assimilar aquelas crianças como sendo os irmãos dele e próprio se consertar do que é o Mark diferente, né, do Mark que a gente tá acostumado, não se consertar por ele ser diferente, mas porque algumas coisas ele fica meio quebrado mesmo emocionalmente, é lógico, então é bem complicado e a gente vê várias situações dele que mostram um pouco sobre o mundo das fadas mais a fundo, que a gente não estava acostumado, sobre a forma como eles lidam, sobre a caçada selvagem, é bem legal também. Então a gente vai acompanhar isso tudo. Ainda acrescenta mais, tem a Cristina, que é uma caçadora de sombra que veio naquele ano, quando os caçadores se formam, que eles podem viajar entre os institutos para estudar e tudo mais. A Cristina tá lá no instituto, ela se torna muito amiga da Emma, todo mundo gosta dela, é um personagem bem bacana, você vai gostar dela. E ela tem as próprias dificuldades, os segredos que ela esconde, né? Assim como a Diana, que esconde segredos, a gente não sabe do que é. O da Cristina até que a gente descobre no livro, uma parte pelo menos. Então ela tem muitos segredos e tudo mais, ela tá fugindo de um passado complicado. Então a gente vai vendo essa progressão, essa mistura de sentimentos dos personagens, que é bem bacana. Ela não sobrepõe um pelo outro, os personagens na verdade eles se misturam, mas as histórias deles se encontram, mas elas não se embolam, você não perde uma história por causa da outra, é bem legal. E aí vai vendo eles lidando com essas histórias em meio a essa investigação, que eles têm a ajuda do alto feiticeiro de Los Angeles, que é o Malcolm Fell, né? Então, no meio disso tudo e tal, aparece pontualmente alguns dos nossos personagens, dão até uma dica, o Magnus aparece dar uma diquinha e tal. Mas é muito legal. É um livro que a gente gostou muito de ler. Eu gostei muito. Eu tentei falar meio geralzão, contar pra vocês do personagem e tudo mais, te convidar a ler sem dar spoiler, porque esse é um livro, sem dúvida, ele vale super a pena você pegar e ler ele sem saber nada de spoiler, nada. É um livro muito bom, é um livro que você lê. Eu li o livro de um dia pro outro, eu li o livro de 2 dias, de um dia pro outro, eu fui lendo e acabei. De tanto que eu fiquei apaixonada, assim, que é um livro assim que você não consegue parar, é aquele livro chicletinho. Então eu aconselho vocês a lerem, mas aconselho, apesar de não ser essencial ler as Crônicas de Caçadores de Sombra, eu leria as Crônicas de Caçadores de Sombra porque ela expande o seu entendimento nesse livro. Ela te dá uma visão mais aberta do que vai acontecer aqui, né? E sem contar que fala de umas coisas bem legais de passado e tudo mais dos Caçadores de Sombra. A gente tá fazendo uns resumos das crônicas. Uma vez por semana sai um resumo de crônicas. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Vou colocar o link no final do vídeo das Crônicas de Caçadores de Sombras. Porque como ela ainda não tem em português, eu achei algumas traduções em espanhol, pelo menos pra eu ler. O livro vai sair só no final do ano. Com certeza eu vou comprar, porque eu amei as crônicas. Mas eu aconselharia a ler primeiro. Mas não é essencial. Se você não quer esperar, não consegue achar um lugar pra você ler, leia e depois você lê a crônica. Mas é bem legal. Então, você já leu A Dama da Meia-Noite ou ficou com vontade de ler? Não esquece de deixar aqui nos comentários o que você achou. Deixe seu joinha, se inscreve no nosso canal para poder ficar ligado em tudo. E não esquece de curtir a gente e seguir a gente nas redes sociais, que sempre tem muita novidade.
Inclusive, esse mês vai ter uma semana especialíssima do Orgulho Nerd, com vários vídeos compartilhados com parceiros nossos. Então, você tem que ficar ligadinho. Se inscreve e procura a gente nas redes sociais, nos links aqui embaixo, beleza? Eu espero que você encontre um excelente lugar para ler um livro bom como esse. Até mais, galera!